Olá, você que acompanha o podcast da comunidade Bengalas, a comunidade de apoio a filhos de pais idosos. E o nosso podcast tem como objetivo instrumentalizar esses filhos de pais idosos para que possam lidar melhor com esse momento tão delicado da vida, com dicas, informações e sempre a presença de um especialista, de alguém que pode nos dar uma luz, um caminho para saber como lidar com nossos idosos e com todas as questões que envolvem esse momento da vida deles e das nossas vidas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma profissional que eu sigo, que eu admiro, que é a doutora Fernanda Tourinho, que é médica paliativista. Doutora Fernanda, se apresenta aí para o pessoal e explica o que é isso, médica paliativista, para quem não sabe. Marta, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre o que é uma médica paliativista, e esse espaço ele é super importante porque a maioria das pessoas não sabe o que faz um profissional paliativista. Então, eu me formei médica aqui na Federal da Bahia em 2010 e fui lá para São Paulo fazer minha residência de clínica médica lá na USP. E foi lá que eu conheci pela primeira vez essa abordagem que busca aliviar o sofrimento de pacientes e de seus familiares e cuidadores. Então é fundamental a gente falar isso aqui no Bengalas, que estão enfrentando problemas associados a um adoecimento, a uma situação que coloca a vida em risco. Esses problemas, eles ocorrem tanto de ordem física, por questões da própria doença, por questões do tratamento, mas também tem impacto na vida social, na vida espiritual, na vida psíquica. Então, as 4 dimensões, física, psíquica, social e espiritual, elas compõem o sofrimento humano e para buscar seu alívio, essa abordagem precisa ser realizada em todas essas dimensões. Então, eu me especializei em cuidados paliativos, que é essa área de atuação. Fiz 2 pós-graduações na área, atuei na assistência durante 10 anos, implantei 3 serviços aqui em Salvador, porque é um tema muito importante discutir o melhor acesso aos cuidados paliativos e o surgimento de novos serviços. E desde o ano passado eu tenho me dedicado à divulgação e ao ensino de cuidados paliativos através das redes digitais e sociais. Muito interessante. Inclusive, eu sigo para aprender. E até, gente, queria mostrar para vocês aqui o IPALI, que é um livro de doutora Fernanda para profissionais de saúde. Eu já tenho o meu, muito feliz. Eu até postei quando recebi, que eu fiquei muito alegre. Super didático. Tá lindo o livro, Fernanda. Parabéns. Obrigada, Marta. Super didático, super ilustrado. Então, você que é profissional de saúde, tem a dica aqui. E para quem é leigo, também se interessar, ele é bem de fácil acesso. E ajuda a gente a entender e a lidar com esse momento da vida que não é fácil. O que eu vejo... Posso chamar a Fernanda? Não ficar doutora, não, né? Por favor, Marta. Fernanda, o que é que eu vejo lá nos encontros da comunidade Bengalas? Filhos de pais idosos que estão lidando com a finitude da vida. Tanto a finitude dos pais, como a nossa própria finitude, porque estamos todas, eu falo todas, tem um homem, né? A grande maioria são mulheres, nessa faixa dos 40, 50, 60 anos, cuidando de pais idosos. Então, é a finitude da vida deles, mas a nossa própria finitude. A pergunta, quando é que eu vou chegar lá? Como eu vou chegar lá? Falar de morte é um tabu, né? É um tabu, mas falar de morte é falar de vida. E eu venho insistindo nessa temática. Por quê? Quando a gente se depara com a finitude, que é um fato natural, um fato social, um fato da vida de todos nós, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade porque nos últimos 60 anos a humanidade se ocupou de esterilizar a morte, de afastar a morte de fato natural para um fato indesejado e que deve ser combatido a qualquer custo. É natural que ninguém queira morrer, a gente quer viver o melhor possível. E sim, houve um grande avanço tecnológico na medicina, nas áreas da saúde e nas áreas sociais também, que permitiram um envelhecimento populacional.
Mas nenhuma dessas medidas ela é capaz de impedir o fato inexorável de que a gente nasceu, a gente vai viver uma vida e a gente vai morrer em algum momento. Quando a gente tira a morte do foco, quando a gente esquece que é mortal, a gente é lembrado de maneira abrupta e com muito sofrimento. Então eu gosto de pensar que falar sobre morte ensina a viver. Eu tenho uma vivência com a finitude humana através do acompanhamento de meus pacientes e familiares, e eu digo que isso é uma bênção na minha vida, porque a partir dessa experiência de acompanhar o sofrimento de outras pessoas, de acompanhar o que de fato faz sentido na vida, eu tenho conseguido significar a minha própria vida de uma maneira muito mais profunda, muito mais conectada com quem eu sou de verdade. Então, a geração atual, ela está enfrentando essa dificuldade de ter se afastado da consciência inexorável da nossa própria finitude, mas de ser obrigada a se recordar disso através, nesse momento, e principalmente para o público do Bengalas, porque não é só dessa maneira que se dá, mas através do envelhecimento dos pais. Então, numa sociedade que tenta tornar o envelhecimento uma doença, que tenta combater o envelhecimento a qualquer custo, quando a gente se depara com os fatos imodificáveis que vão acontecer e que a gente está presenciando, os que a gente ama viverem e vivendo aquilo com eles, porque a gente se compromete num nível tão profundo que a gente passa por aquilo também, isso causa muito sofrimento. Então a gente precisa repensar esse olhar, porque há muitas formas de cuidar disso para que o momento não seja tão doloroso e tão abrupto. Difícil sim. Né? Adoecer é difícil, a morte é difícil e não tem como tornar uma má notícia uma boa notícia, mas existe como ter uma rede de apoio, existem formas de encontrar auxílio profissional, auxílio em outros formatos como o próprio Bengalas, para que esse processo ele seja atenuado, seja aliviado. Eu estava no podcast anterior entrevistando o Kit Carmel e nós estávamos comentando de como a gente se sente na obrigação de prolongar a vida. Exatamente. Então, por amor aos pais, por exemplo, dá uma assistência médica que às vezes está ferindo ali a dignidade desse idoso. Eu me lembro, eu sempre conto a história da minha avó, que ela era super vaidosa, e quando eu via minha avó demente, de fralda, eu tinha certeza que ela não ia gostar daquilo, né? Entuba, desentuba. Então a gente vai prolongando, achando que está fazendo melhor e esquece de ofertar uma qualidade de vida e aceitar, né, que talvez seja melhor partir do que ficar prolongando no sofrimento e prolongando o sofrimento do idoso e de nós mesmos. Isso faz sentido, essa lógica. Qual é o momento, né, de persistir, qual é o momento de entrar com a paliação, com a qualidade. Perfeito, Marta. Você está trazendo para mim um conceito de prolongamento da vida biológica e não necessariamente da vida biográfica. Então, essa evolução tecnológica que foi maravilhosa e que é maravilhosa, que continua acontecendo a passos largos, ela é incrível e ela proporciona o prolongamento da vida biológica. E isso é muito importante porque, em alguns momentos, existem agravos à saúde que podem ser recuperados e a pessoa recuperar a sua vida biológica e biográfica e continuar vivendo uma vida significativa. Em outros momentos, entretanto, a vida biográfica ela está sendo perdida e o prolongamento artificial da vida biológica só vai trazer sofrimento. Descobrir o momento exato em que isso acontece é um desafio inclusive para paliativistas. Mas a melhor maneira de a gente fazer isso, e aqui eu quero fazer um convite para todos os ouvintes, vou até olhar para a câmera para fazer um convite, de que é exatamente o pensar sobre sua própria finitude e pensar sobre os seus valores que vai fazer com que você possa ter um cuidado no envelhecimento e no fim da vida que seja condizente com eles. Então a gente prolonga muito esse processo de morrer e esse sofrimento, o que a gente chama tecnicamente de distanásia, o prolongamento artificial do processo de morrer causando sofrimento.
Por quê? Nós não discutimos isso antes. A gente não parou para conversar com o nosso parceiro, com os nossos pais, com os nossos médicos sobre o que é importante para a gente, sobre de que maneira eu quero ser tratada nesse momento. E existem, inclusive, instrumentos para fazer essa documentação, o que a gente chama de testamento vital, que é um tipo de documento de diretiva antecipada de vontade, onde você pode se autodeterminar, onde você pode dizer, se em algum momento eu não estiver consciente para fazer escolhas sobre como eu quero ser tratado, são esses valores que vão pautar as minhas escolhas. Eu quero que as coisas sejam conduzidas de tal maneira. Entende? Isso é uma discussão fundamental, porque isso alivia, inclusive, a carga dos cuidadores que não vão precisar tomar essa decisão por você. E que é algo que é muito forte para as famílias decidirem. Às vezes a gente tem conflitos de opiniões entre parentes, um acha que o valor melhor é A, o outro é B. E, na verdade, o exercício é a gente sempre tentar se colocar no lugar da pessoa que está doente. Se fosse minha mãe aqui, como minha mãe gostaria de ser tratada? Ela já falou sobre isso em algum momento pra gente no almoço de domingo, mas a gente foge dessas conversas no almoço de domingo. Se alguém fala de morte, a gente fala isola, deixa pra lá. Muda de assunto. Então eu não estou aqui dizendo que a gente precisa falar sobre a nossa morte o tempo inteiro. Mas falar sobre morte não é falar sobre morte, é falar sobre a vida que a gente quer ter. Até que esse momento chegue pra gente. E vai chegar para todos nós. E para 80% dos brasileiros, isso vai se dar através de uma doença crônica ameaçadora da vida. Uma doença que vai se beneficiar de cuidados paliativos. Então, já puxando o gancho que você me fez uma pergunta no finalzinho, quando iniciar os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são uma abordagem de alívio do sofrimento e de melhora da qualidade de vida que devem ser iniciados precocemente no curso de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Eles devem ser iniciados desde o diagnóstico, junto com a equipe assistente que vai fazer o tratamento para a doença, o tratamento que modifica o curso dessa doença. Então, se a gente tem, por exemplo, as síndromes demenciais, se a gente tem um câncer metastático, uma insuficiência cardíaca, que já tem falta de ar no repouso, uma insuficiência renal que está caminhando para diálise, todas essas são doenças que podem se beneficiar da abordagem paliativa. Idealmente, as próprias equipes assistentes deveriam ter capacitação em cuidados paliativos básicos, que é o que eu vinha tentando ensinar através das redes digitais, preencher uma lacuna na formação dos profissionais de saúde que deveriam ter aprendido essa abordagem nas faculdades, mas que não tiveram essa oportunidade. Então, através desse conhecimento em cuidados paliativos básicos, eles vão iniciar as ações paliativas para alívio dos sintomas, melhora da qualidade de vida, para colocar o paciente no centro do cuidado e sim para planejar o futuro também, quando esse adoecimento progredir, piorar e for necessário realmente um plano para o cuidado ao fim da vida, que é uma parte do cuidado paliativo e não todo ele. Interessante você ter trazido essas doenças, porque eu, por exemplo, quando era leiga, hoje eu sou menos leiga, ainda sou leiga, mas quando eu era bastante leiga no tema, eu achava que só eram doenças físicas, eu não associava as doenças mentais, porque eu pensava, poxa, uma pessoa está com um câncer, uma metástase, em estado terminal, está lúcida, orientada, então ela precisa desse cuidado para aliviar o sofrimento dela, né? E depois eu fui entendendo que não é bem assim, não é só o sofrimento dela, também das pessoas que estão com ela. E tem essas doenças mentais que eu fiquei, nossa, mas fazer cuidados paliativos com a pessoa que está com a demência, mas essa pessoa não está lúcida, não está orientada, como é que esse cuidado vai funcionar? Então, essa é uma realidade que está bastante forte não só na comunidade bengalas, mas eu estava contando nos dedos outro dia, que só na minha rede de relacionamento próxima a gente tem 8 casos de demência, todos de homem. Então, como é que funciona o cuidado paliativo nesse caso da demência, por exemplo? Perfeito. Você está me falando, né, de doenças neurológicas e síndromes demenciais, doenças neurodegenerativas, e eu citei também as doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, Marta, hoje a maior necessidade de cuidados paliativos no mundo não é por câncer,
é por doença cardiovascular. Então é muito importante a gente ter esse espaço para desmistificar. Sim. Mas quando a gente fala de doenças e síndromes demenciais, doenças neurológicas, neurodegenerativas, você está observando esse fenômeno porque esse é um fenômeno mundial. O envelhecimento populacional, ele vai causar um aumento na incidência das demências. Inclusive, você falou das doenças cardiovasculares, as pessoas geralmente associam a demência a outras coisas, mas a doença cardiovascular pode gerar demência, né? Por isquemias cerebrais. Pode sim. Né? Há uma série de fatores imbricados que podem causar demências. Então, você tem demências por síndromes isquêmicas, como você citou, você tem demência por doença de Alzheimer ou por doença de Parkinson e por uma série de outros fatores que podem acontecer, até um trauma, por exemplo. Mas essa síndrome demencial causada pelo envelhecimento, por todos esses fatores juntos, ela requer da gente uma nova organização societária, da sociedade mesmo. A gente aqui no Brasil, sobretudo, a gente está tendo um envelhecimento populacional acelerado e a gente não tem hoje uma estrutura, enquanto país, para acolher e cuidar dessas pessoas. Estrutura física, sim, estrutura de cuidados paliativos. Então, hoje, infelizmente, o acesso ao cuidado paliativo ele ainda é muito pequeno em nosso país. Ele é uma questão de sorte. E para isso mudar, somente através de educação dos profissionais de saúde, mas também da população que passa a exigir o cuidado paliativo como um direito, para que todos os atores envolvidos nesse processo se beneficiem. Então, a gente está falando de pacientes e familiares e cuidadores, a gente está falando de profissionais de saúde que também sofrem diante de uma doença que às vezes não sabem o que fazer para cuidar. Então, aquela frase, não tem mais o que fazer, na verdade, eu não sei o que fazer. E a gente precisa saber o que fazer porque há muitos recursos disponíveis para cuidar desses pacientes. A gente está falando do sistema de saúde público e suplementar que precisa estar envolvido. A gente está falando dos gestores de saúde, que todos esses juntos precisam perceber a necessidade fundamental para a sustentabilidade do sistema, entende? E para o alívio dessa carga, desse fardo que está sendo carregado muitas vezes sozinho por um familiar, por ele desconhecer a possibilidade de um cuidado que vai olhar para ele enquanto um ser humano integral. Dificuldades certamente continuarão a existir, mas a importância de um espaço, por exemplo, aqui como o Bengalas, a importância do acesso ao cuidado paliativo de qualidade, todos esses fatores, eles vão contribuir para uma sociedade que lida melhor com o processo de adoecimento e falecimento e que, portanto, sofre menos. Tem a gente estava falando do lidar com a morte, com essas doenças. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer, né? Nem o que falar com a pessoa. Às vezes a gente fala besteira. Você vai ficar bom, vai dar tudo certo e não vai. Como é essa comunicação? O que é que os cuidados paliativos orientam nesse sentido? Perfeito, Marta. Isso que você falou é super importante. E aí eu entendo que você está falando isso tanto do profissional de saúde, que tem uma comunicação inadequada e pouco empática, quanto dos leigos mesmo, que diante de um falecimento, de um adoecimento, tentam trazer alguma forma de melhorar as coisas, por não saber o que dizer. E isso é um equívoco. Né? Eu fiz recentemente um post, uma brincadeira de Bela Gil, que você pode substituir isso por isso. Então você pode substituir, mas ele viveu muitos anos, aproveitou a vida por eu tô aqui do seu lado. Você pode substituir pelo silêncio e pela companhia. Você pode substituir por percebo que você está sofrendo e eu vou ficar com você. Então, a comunicação compassiva, ela é uma habilidade paliativa que precisa ser desenvolvida por todos os profissionais de saúde. A gente precisa não tentar resolver e enganar o fato inexorável da dor que existe, do luto que existe, mas ser acolhimento e ser espaço aberto para que a pessoa possa se colocar. Então, muitas vezes, tem muito mais a ver com ouvir do que ter que responder. Eu acho que a gente precisa se livrar dessa nossa necessidade de intervir, dessa nossa necessidade de ter algo a dizer. É a presença que importa muito mais e o espaço que importa muito mais, de respeito àquela dor que é única.
Porque a gente nunca vai ser capaz de entender como o outro experiencia a dor. A gente consegue ter uma ideia, a gente teve uma vivência parecida, mas a experiência é de cada um. E essa experiência precisa ser respeitada com espaço para que a pessoa se coloque no momento que ela se sentir confortável para se colocar. Isso que você falou agora me tocou, porque nós temos encontros semanais desses filhos de pais idosos. E como eu sou a facilitadora do grupo, eu me cobro, tá levando alguma coisa, tá levando informação, tá levando um tema para ser discutido. E tem dias que eu chego com um encontro todo estruturado e não acontece nada daquilo, porque as pessoas só precisam falar e a gente só precisa escutar. Né? E só o falar dá esse alívio realmente, né? E só saber que tem alguém do seu lado para te escutar e para te acolher também já é bom demais. Perfeito, Marta. A gente me lembrou de 2 fatores. Um deles é manter a agenda aberta. A gente não é uma página em branco, então sempre que a gente vai para um encontro desse com outra pessoa, a gente traz conosco as nossas crenças, os nossos valores, isso é natural, mas é sobre o valor da pessoa e não sobre o seu. Então, quando você tem consciência dos seus próprios valores, você tem a possibilidade de fazer uma escuta qualificada sem que os seus valores interfiram na situação da própria pessoa. Então, manter a agenda aberta é isso. Você faz uma programação. É natural. Quando a gente vir para o podcast, poxa, será que a gente vai abordar tal coisa? O que é que eu devo falar? Mas a verdade é que a relação constrói o diálogo. Então, eu, claro, sei tecnicamente sobre os argumentos de cuidados paliativos, mas essa conversa que a gente tem espontânea, ela acontece no momento. E eu não tenho experiência com grupos, mas essas ferramentas de comunicação, elas são universais. Me lembrou muito aqueles grupos americanos, né? Os Estados Unidos têm uma sociedade civil muito organizada nesses grupos de apoio. Então, você tem grupo de apoio UAA, que é um clássico, mas você tem a Enlutados, você tem todo tipo de apoio. E se você perceber nos filmes, a pessoa toma a palavra, fala o que ela quiser e no final eles só dizem: fulano, obrigado por dividir com a gente. Ninguém dá conselho, ninguém fala como é que a pessoa deve agir, porque o que a gente precisa é de uma escuta qualificada. A gente precisa poder ter um espaço seguro para se colocar. Sim. E isso é muito importante. E esse público que a gente acolheu, ele era muito negligenciado, porque o foco estava no idoso. Exato. Ou no idoso doente, né? Porque é o que nós temos mais no grupo, o que atrai até para o grupo são as pessoas que estão em algum sofrimento porque tem o pai ou a mãe idosa, ou o pai e a mãe idosos em sofrimento. Mas ninguém olhava para a gente. Então, como é esse olhar para quem cuida, né, de outro alguém que não está bem, não está no seu melhor momento físico, mental? A gente precisa cuidar de quem cuida. Esse é um imperativo dentro do cuidado paliativo. Então, você pode imaginar que não é um cuidado fácil. É um cuidado muito cheio de propósito, é um cuidado que traz muito significado para a atuação profissional. Nós que escolhemos áreas de saúde, que temos a missão de cuidar do outro como instância primordial do nosso fazer profissional, a gente cuida do outro, mas a gente precisa olhar para a gente. Então, é necessário, dentro de equipes de cuidados paliativos, espaços para isso. Espaços como o que você está promovendo no Bengalas, para que a gente possa se colocar, falar dos sofrimentos, dos casos que são mais difíceis. E, às vezes, o caso mais difícil para Marta não é o caso mais difícil para Fernanda. Às vezes, o caso mais difícil para Fernanda foi um que me lembrou de uma situação que eu passei. Então, cuidar de si mesmo não somente é uma necessidade, mas é um ato de fornecer melhor cuidado para o outro. Quem está esvaziado não consegue cuidar. Por isso é um imperativo ético. Por isso que é preciso, sim, e não devemos sentir culpa por parar momentos para olhar para a gente, porque ao olhar para a gente, ao cuidar da gente, ao nutrir a nossa alma e o nosso corpo, a gente vai conseguir ofertar um cuidado mais qualificado para a pessoa que a gente está e que não está com a gente
para uma corrida de 100 metros, né? Nos quadros demenciais, por exemplo, a gente está falando de uma maratona, a gente está falando de anos de cuidado que modifica toda a organização familiar, que modifica os papéis. Há muitos lutos nesse processo. A gente associa luto a um processo de adaptação, a uma perda muito significativa pela morte. Sim. Mas o luto não se dá apenas na morte. O luto se dá sempre que há uma perda significativa. Então, quando você percebe seu pai entrando com a perda cognitiva e ele foi o grande alicerce cognitivo da sua vida, você está perdendo aquilo, você está perdendo a imagem dele, você está perdendo talvez a sua flexibilidade de viajar, de fazer algo que era muito importante para sua família. Às vezes está se perdendo o provimento de uma família, porque era aquela pessoa que trabalhava e no adoecimento ela não vai mais conseguir prover. Então, há muitas perdas, além da perda da própria morte, do contato com a própria morte, como você disse no início de nossa conversa, que a finitude do próximo nos lembra da nossa própria finitude. Então, quando a gente está lidando com isso, a gente está lidando sim com cuidado, com um laboroso cuidado que exige fisicamente, que exige psiquicamente e também com os nossos próprios fantasmas, que são rememorados nesse espaço, nesse tempo que a gente está ali dedicado. Então é muito desafiador mesmo, e a gente precisa, enquanto sociedade, avançar nas ferramentas de cuidado a essas pessoas, de apoio a essas pessoas, para que nossas existências sejam facilitadas, porque está muito acelerado o envelhecimento. Então, cada vez mais, você no Bengalas, eu tenho certeza, vai precisar expandir e ampliar, porque esses espaços, eles são muito ricos de troca. E eu te parabenizo muito por essa iniciativa e estou muito feliz de estar aqui, porque é algo que tem um impacto que às vezes a gente não dimensiona, mas é muito grande. E obrigada, né? E reconheço e agradeço, porque tem sido muito rico, muito aprendizado, né? Muita troca. Fernanda, e como é que funciona? Como é que funcionam os cuidados paliativos na prática, né? Alguém está precisando, faz o quê? E esse profissional vai fazer o quê com quem está precisando? Como é que isso acontece no dia, na real? Perfeito. Então, a primeira questão que eu comentei foi a do acesso ao cuidado paliativo, né, que ainda é muito incipiente. Eu estou gravando aqui de Salvador, então a gente está numa capital que ainda tem um certo benefício de ter um pouco mais expandidos os serviços. A NCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, divulgou recentemente um novo Atlas, então houve um crescimento no número de serviços de cuidados paliativos em nosso país nos últimos anos, principalmente nas capitais, mas aqui o Nordeste ele teve um crescimento maior nesse período. Então, é importante primeiro observar se existem equipes qualificadas. Do ponto de vista de quem está acompanhando o familiar, é fundamental pedir ao seu médico. Porque, como eu falei, os profissionais eles não foram treinados nessa abordagem. Então, essa pressão social, essa demanda social, ela vai sim também ampliar o olhar do próprio profissional, para que busque uma melhor capacitação, para que compreenda que o início do cuidado paliativo ele deve ser precoce. Então, isso se dá com a educação e eu acredito na educação, tanto da parte dos profissionais de saúde quanto do público para essa exigência. Então, minha recomendação é converse com seu médico. Muitos geriatras, eles acabam já procurando, e eu estou falando geriatras pensando na população do Bengalas, mas cuidado paliativo se dá desde a neonatologia, tá? Então, desde o bebê até o paciente idoso, eu quero fazer essa ressalva, mas como a gente está falando para um público de familiares, de idosos, então conversar com o geriatra, conversar com o clínico que acompanha, falar que deseja ter uma abordagem de cuidados paliativos. Se esse profissional ele já estiver capacitado, ele já vai começar essas ações, se não, ele vai te indicar. Então, eu estou falando aqui já para as pessoas que já estão enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida, e a gente não pode esquecer, Marta, de eu e de você, que não estamos vivendo uma doença a gente, mas que no futuro provavelmente passaremos e que também é importante discutir isso, discutir os nossos valores, aquela questão que eu falei do testamento vital. Então, hoje, os cuidados paliativos, eles ainda estão concentrados em hospitais. Então, no internamento, numa necessidade,
É importante perguntar, olha, tem equipe de cuidados paliativos aqui, eu gostaria do acompanhamento em conjunto, mas a expansão ela está acontecendo. Então, muitas empresas de home care aqui de Salvador já dispõem de equipes qualificadas para essa assistência. Então, eu sei que tem familiares aqui com pais recebendo assistência domiciliar de uma empresa de home care. A gente tem aqui na nossa cidade também uma unidade hospice e em março do ano que vem vai inaugurar o primeiro hospice público daqui de Salvador no antigo Instituto Couto Maia. Então a gente está vendo uma expansão desses serviços e a porta de entrada ela é através do profissional de saúde que te acompanha, converse com ele, peça, pergunte se no serviço tem, se não tiver onde pode ser encaminhado e se precisar de alguma orientação pode me buscar nas redes sociais que eu dou uma sugestão, falar, olha, eu acompanho em tal lugar, o que é que eu faço que eu não conseguiria trazer aqui uma lista de todos os serviços. Mas existem médicos que prestam esse serviço até independente? Sim, inclusive em assistência domiciliar, tá? Que é uma coisa importante. Então, não somente médicos, mas toda a equipe multidisciplinar. Então, a gente tem psicólogos, a gente tem visita de enfermagem, existe uma equipe que faz. Eu fiz durante muito tempo, não faço mais assistência domiciliar, mas tenho diversos colegas que fazem, muito qualificados, paliativistas como eu. Então, existe esse recurso para também ser buscado. O que há uma carência um pouco maior é de ambulatório, né, de consultórios. Na maioria das vezes é um geriatra que é também paliativista, um oncologista que também é paliativista, mas existem alguns serviços que têm consultório dentro de clínicas de oncologia que possuem. Então, perguntem, né? O mais importante é entender a necessidade e o benefício que essa abordagem pode trazer para você e para sua família. E aí a gente parte para poder buscar o recurso que vai te fornecer esse cuidado. Então, embora a gente esteja falando em Salvador, a veiculação ela é nacional e em diversas cidades do país a gente tem equipes. Eu trabalho muito para essa divulgação. Dentro do meu ensino, né, dos cuidados paliativos, eu tenho uma mentoria de implantação de serviços para colegas paliativistas como eu, justamente para que a gente possa fomentar o aumento desses serviços, porque no Brasil, menos de 5% dos hospitais com mais de 50 leitos possuem equipes de cuidados paliativos. Nossa, é muito pouco. A gente está falando aí entre 7% e 14% da população que precisa de cuidados paliativos tendo acesso no Brasil e no mundo. É muito pouco. Imagino que desses, a maioria privados, né? Muitos, sim, muitos privados, mas no sistema público também a gente tem iniciativas incríveis e a gente está muito perto de aprovar a primeira política nacional de cuidados paliativos. Olha, que bom. Ontem, na comissão tripartite, né, que é uma instância colegiada para a decisão das políticas de saúde no SUS, houve a apresentação da nossa política, que deve ser votada ainda esse ano para ser aprovada e mudar o acesso dos cuidados paliativos através da atenção básica em todo o país. Então, a gente vive um momento muito rico de muitas iniciativas, que ainda é muito desafiador, que depende muito individualmente dos profissionais buscarem essa formação, mas que está tendo sim penetração, tanto na sociedade civil, quanto na política, né? Quanto nas iniciativas privadas. E tem um outro projeto que é muito interessante de se conhecer, que é o projeto das comunidades compassivas, que começou no Rio de Janeiro, nas favelas compassivas, para poder levar esse cuidado paliativo também para dentro da comunidade, com o apoio da própria comunidade. Olha, que então, bacana. Imagine... Muito bacana você estar falando, né, de familiares que estão em sofrimento por conta. Imagine uma pessoa que está cuidando de um familiar sem nenhum tipo de recurso para isso. Então, é um problema de saúde pública, é um problema social gigantesco, mas existem iniciativas que precisam ser apoiadas para que floresçam, para que cresçam e para que a gente tenha realmente cuidado paliativo, para que ninguém morra em sofrimento, para que ninguém atravesse um adoecimento em tanto sofrimento, como a gente vê hoje. Você falou que quem tivesse dúvida poderia te procurar. Compartilha seu Instagram, Fernanda, para arroba... doutora DRA, Fernanda Torinho, tudo junto. Eu que respondo lá no meu direct, então pode falar comigo. Às vezes demora um pouquinho, né, porque tem influxo. Então, a ideia não é falar comigo para discutir um caso, eu não posso fazer isso eticamente, mas se você precisar de uma orientação no sentido de onde é que eu encontro, né, onde é que tem um serviço, eu acho que eu consigo ajudar, então pode me procurar. E para se informar sobre tudo, né, eu escrevo para profissionais de saúde, mas por ser uma rede social, eu trago
trago isso de uma maneira muito palatável. Eu tenho muitos feedbacks de público leigo, né, que compreende, que se identifica com o que eu estou trazendo e que pode trazer uma luz para essas pessoas que estão enfrentando, tanto os próprios pacientes que estão adoecendo, quanto os familiares que estão enfrentando essas situações difíceis junto com os pacientes. Então, essa tem sido minha missão, eu tenho me dedicado exclusivamente a isso. É uma missão de cuidado também, assim como o exercício assistencial da medicina, para contribuir. Hoje eu me sinto muito feliz e muito útil tentando contribuir com a desmistificação dos cuidados paliativos. Então, é o que eu tenho feito e agradeço demais esse espaço que você está me trazendo para poder falar sobre essa temática tão importante. É importante esclarecer. Eu tenho uma curiosidade. Eu fico pensando assim, a gente está lidando com pais idosos. Tem alguns pais que são bem saudáveis, né? Que estão bem fisicamente, mentalmente, mas Kit mesmo estava falando, a minha avó morreu com 107, lúcida. De qualquer forma, mesmo a pessoa que está bem, quando ela vai entrando aí pelos 100 e poucos, eu não vou nem tão longe, pelos 90 e alguns, ela já está nessa iminência da morte. Por mais que viva, né, quantos anos mais vai viver? 10? Essa lógica dos cuidados paliativos pode ser aplicada também para lidar com idosos que estão bem, mas que já estão com idade avançada? Então, a idade por si só, ela não é determinante do cuidado paliativo. Mas, naturalmente, você vai estar mais próximo ao seu falecimento e, sobretudo, você vai estar mais frágil. O que acontece muito é que essa fragilidade do idoso, o idoso está bem, ele está bem, ele está bem, e de repente ele tem uma infecção, que é uma infecção que num adulto mais jovem seria resolvida com facilidade, e aí existem as complicações, a ida para UTI, etc. Queda. Então, queda, pois é. Então a gente não vai ofertar cuidado paliativo para todo mundo que fez 80 anos. Não existe esse corte, por exemplo. Mas pensar sobre cuidados paliativos, aquela provocação que eu fiz sobre você começar a pensar sobre sua finitude e suas preferências é fundamental em qualquer idade, sobretudo nos muito idosos. Então é a gente se preparar para esse fato que vai acontecer em algum momento. E que quando acontecer, a gente vai poder prestar toda essa abordagem. Então, um outro ponto muito importante que às vezes as pessoas confundem, isso é um tema mais técnico, mas que eu quero trazer aqui, as pessoas associam cuidado paliativo ao fim da vida e associam cuidado paliativo à limitação de suporte invasivo. Então, se está em cuidado paliativo, não entuba, se está em cuidado paliativo, não vai para UTI. E isso não é uma verdade. Existem muitas fases dentro do cuidado paliativo e pode ser que em alguma fase não faça sentido a utilização dessa terapêutica, porque essa terapêutica vai prolongar o sofrimento e não melhorar a vida biológica e biográfica da pessoa. Mas é plenamente possível que uma pessoa em cuidados paliativos vá para a UTI, faça uma cirurgia, continue realizando quimioterapia. Então essa desmistificação é fundamental. E aí, a partir dessa consciência, o caminho entre receber ações paliativas e ir para uma internação que agravou mais e ter o suporte de uma equipe de cuidados paliativos, ele vai se dar mais fluidamente, de maneira mais tranquila. Entende? E é importante deixar claro que está em cuidados paliativos, deixar isso claro, porque essa questão do tabu de falar, eu fico imaginando algumas figuras idosas que eu conheço, de você virar e falar assim, vai precisar disso, quer me enterrar, né? Tá dizendo que eu vou morrer. Então tem várias reações. Sim. Como é que a gente aborda isso e qual a importância da transparência nessa abordagem, nessa comunicação? Total. Quando as pessoas recusam cuidados paliativos, e às vezes a gente vê familiares recusando porque a gente tem essa cultura de não ter envolvido o paciente antes, ou mesmo o paciente, o que eles estão recusando é a falsa ideia que tem sobre cuidados paliativos, de que cuidado paliativo é porque você está querendo enterrar ela, ou cuidado paliativo é porque você desistiu do tratamento dela. Se eu te perguntar se você deseja uma abordagem que vai melhorar os seus sintomas, que vai melhorar a sua qualidade de vida, que vai fazer você viver mais, você está interessado nisso? Certamente. Com certeza. Então, a abordagem é feita de maneira equivocada, mesmo por profissionais de saúde.
Então, eu não vejo uma necessidade fundamental de dizer que está em cuidados paliativos, assim como eu não vejo uma necessidade fundamental de dizer que está em geriatria ou que está em cardiologia. Eu vejo uma necessidade das pessoas compreenderem que cuidado paliativo é uma abordagem científica que vai auxiliá-las a enfrentar melhor aquele período da vida delas. E ninguém recusa uma abordagem que faz viver melhor e que pode, inclusive, aumentar a sobrevida do paciente. O que a gente recusa é o abandono, o que a gente recusa é o medo de que, ao dizer que está em cuidado paliativo, alguém entenda que a gente não merece mais cuidado, de que a gente seja o último a ser visto, o último a ser priorizado. Então, esses mitos precisam ser combatidos. E aí, sim, todos nós deveríamos desejar receber cuidados paliativos, porque a outra alternativa é morrer em sofrimento. Porque morrer todos nós vamos. Então, aceitar essa realidade e receber cuidados paliativos como uma abordagem necessária, importante e fundamental para o alívio do sofrimento precisa ser desmistificado. Eu declaro aqui nesse podcast hoje que quero receber cuidados paliativos quando isso for necessário. Eu também declaro aqui nesse podcast hoje que eu também quero receber cuidados paliativos quando necessário, né? Que, na verdade, deveria ser o que está por trás, eu diria a intenção, talvez não o método, mas a intenção deveria estar por trás de tudo nessa vida, né? Essa intenção de trazer alívio para o sofrimento, de trazer qualidade de vida, deveria estar em tudo. Porque, por exemplo, tem a situação de cuidados paliativos que está lidando com a iminência da morte, mas tem outras situações extremamente dolorosas, como até passar por um tratamento de um câncer, né? Você fazer uma quimioterapia mesmo com um prognóstico muito positivo, mas aquele momento é muito sofrido. Uma reabilitação de um acidente, aquele momento também é muito sofrido. Então, isso devia valer para tudo, né, doutora? Exatamente. Porque é uma filosofia de cuidado, né? Então, é essa abordagem que coloca o paciente no centro do cuidado. A gente brinca que cuidado paliativo, ele é sinônimo de boa prática médica. Então, é isso que eu estava pensando, exato. Talvez não tenha conseguido me expressar, é uma boa prática médica. Exatamente. Então, claro que a gente vai ter sempre esse cuidado paliativo especializado que eu faço, que tem critérios de indicação, método para fazer, mas, por exemplo, aprender comunicação compassiva é boa prática médica. E aqui, quando eu falo boa prática médica, eu estou falando de boa prática de todos os profissionais de saúde, né? Quando eu falo que a gente precisa saber controlar sintomas e manejar opioide, isso é sinônimo de boa prática médica. A gente precisa dominar essa competência, essa habilidade paliativa. Quando a gente fala sobre tomada de decisão em saúde e manejo de fim de vida, isso é boa prática médica. Então, é o cuidado integral do indivíduo em todas as fases de doença. Então, naturalmente, não é que o cuidado paliativo agora virou uma área que vai cuidar de todo mundo porque é boa prática médica. Não, ao contrário. São todos os profissionais de saúde que precisam aprender essas habilidades paliativas para ofertar nos momentos necessários para seus pacientes, utilizando os especialistas em cuidados paliativos, assim como o clínico geral vai utilizar o cardiologista. Então, eu me formei, eu sou clínica, né, de formação, eu fiz residência em clínica médica, e na residência de clínica médica a gente aprende a tratar a maioria das afecções, e eu poderia cuidar de diversos pacientes, e aí eu estou cuidando da hipertensão, eu estou prescrevendo, o paciente está tomando, mas ele está fazendo lesão de órgão-alvo, ele não está melhorando, hipertensão de difícil controle, eu vou encaminhar para o cardiologista, que é o especialista nisso. Assim deveria ser com cuidado paliativo. Né? Então, um sistema de referência e contra-referência, então que o paciente ele vai para o especialista, retorna para o médico assistente e esse acompanhamento soma, ele não subtrai, ele aumenta o cuidado. Então, o cuidado paliativo, ele não tem altíssimo recurso tecnológico, mas ele tem altíssimo recurso humano. A gente precisa utilizar, e sim, também utilizar da tecnologia disponível na medicina, mas aí o foco está nas soft skills, o foco está em trazer o paciente enquanto vida biográfica, enquanto valores para o centro do cuidado. E quando você fala isso, me vem até, eu já começo a ampliar até para outras áreas, né? Porque isso deveria estar em tudo. Eu sou, fora do Bengalas, consultora empresarial, e eu vejo
que falta falar da relação humana em tudo. Você ensina o engenheiro a fazer projetos maravilhosos, a construir prédios, torres de 100 andares hidrelétricas, e não ensina a lidar com gente, ensina, enfim, né, várias profissões que a pessoa está ali aprendendo a prática, uma pessoa de indústria, né, sabe fazer coisas incríveis, constrói equipamentos incríveis, mas eu lidar com gente que a gente lida o tempo todo. E aí vem uma pergunta, talvez meio capciosa, fique à vontade se não quiser responder. As faculdades de saúde, aí eu estou falando não só de medicina, mas enfermagem, nutrição, fisioterapia, elas são falhas nessa formação? Dessa boa prática? Eu entendo que sim, Marta, mas eu sou uma pessoa muito otimista e eu vejo mudanças, entende? Então, sim, acho que existe uma falha da inclusão dessas soft skills, né, dessas habilidades que você comentou, e a gente vive uma era que a gente está ameaçado pela inteligência artificial, não se fala em outra coisa, as máquinas vão nos substituir, eu não acredito nisso. Eu acredito que o que vai nos diferenciar é exatamente essa capacidade, dessa centelha humana que existe em nós de se conectar com o outro. A máquina aprende a fazer uma comunicação adequada, por exemplo, mas existe algo que é do humano para o humano, e isso não se perde. Então, sim, as faculdades, elas falham nisso. Comunicação passou a integrar o currículo das faculdades de medicina há cerca de 3 anos atrás, e cuidado paliativo passou a integrar o currículo em dezembro do ano passado. Olha que maravilha. Então, a gente vê mudanças, a gente vê a necessidade porque os próprios profissionais estão sofrendo. O profissional que não é treinado para dar uma notícia difícil, ele sofre ao dar uma notícia difícil, porque ele não sabe fazer aquilo de uma maneira adequada. Então, acho sim que há uma lacuna nas formações, mas acho que há muita gente boa trabalhando para modificar isso. E como você falou, não é um problema só das faculdades de saúde. Na verdade, a gente está falhando nessa formação humana, nessa soft skill em todas as áreas do conhecimento. É natural que na área de saúde a gente tenha uma exigência maior por conta do próprio fim que ela tem, né, que é o cuidado ao humano. Mas os conflitos, eles são gerados em todas as áreas, por falta de uma capacidade de comunicação, por falta de uma empatia, né, de se colocar, de compreender, de como gerir aquilo. E todas essas... Tudo é integrado, né? Tudo é sistêmico. Então, uma falha de comunicação e de humanidade no ambiente empresarial vai gerar uma doença que vai levar para esse ambiente médico, e assim sucessivamente. É o médico que também não está bem na sua prática, ou está num ambiente até hospitalar, que é ou numa clínica, que são empresas e que também tem essa dificuldade, né, na relação líder-liderado, na relação com os colegas. Então está tudo interligado. Por isso que, no fim das contas, é tratar de humanizar, né? O cenário é muito desafiador, a gente não pode negar, né? Então eu venho falar dessa prática, uma prática muito bonita, né? Uma prática com muito propósito, e o cenário é muito desafiador. Mas a gente está conseguindo, e eu estou vivendo para ver isso, e eu estou muito feliz por isso, os ares da mudança, né? Que é uma demanda da própria sociedade. A sociedade vai demandar por isso e não vai mais aceitar outro tipo de relação no futuro. Então vai se diferenciar quem desenvolve essas habilidades. Sim. Vai se diferenciar quem sabe olhar para o humano como outro humano, e não como uma doença, e não como um diagnóstico. E quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? E a gente está aprendendo pela dor. Então, o sofrimento psíquico, os burnouts, o estresse, a depressão, estão forçando todo mundo a repensar tudo, eu acho, né? Infelizmente, chegamos no nosso tempo, até passamos um pouquinho, porque o papo estava tão agradável. E, Fernanda, o que você deixa de mensagem para a comunidade Bengalas e para todos os filhos de pais idosos? Então, eu imagino, né, quanto esteja sendo difícil para vocês enfrentar essa situação, mas busquem apoio, busquem recursos, porque esse é um problema, uma questão que vai ser enfrentada por muitos de nós. E quanto antes a gente conseguir olhar para isso com compaixão, com apoio, com cuidado, melhor vai ser a possibilidade que a gente vai ter de enfrentar isso com saúde mental e também com cuidado adequado a essas pessoas.
Eu estou super à disposição, Marta. Te agradeço demais esse espaço, né? Você me convidou, mas na verdade o presente é meu. Poder falar de cuidado paliativo é muito importante. Então, busquem conhecimento. O conhecimento liberta, né? O conhecimento desmistifica muitos anseios que a gente tem e que às vezes a gente sofre e se angustia pelo anseio e não pela verdade, pelo fato. Então, contem comigo e muito sucesso a esse projeto. Eu quero vê-lo crescer muito e vou apoiar nesse sentido. Muito obrigada, Fernanda, e parabéns também pelo seu trabalho, né? Porque você é uma ativista do tema, né? Além de ensinar, você está aí esclarecendo para o público em geral. Isso é muito importante também, porque, como você falou, como é que a gente vai ter se nós não exigirmos? E como vamos exigir se não sabemos? Então, aprendi muito hoje. O bom desse podcast é que eu aprendo demais. E queria agradecer a você que está aqui conosco até agora. O podcast também fica gravado para quem não conseguiu assistir. Se você gostou, divulgue. Se você conhece alguém que está precisando de cuidados paliativos, divulgue esse podcast e a gente se vê na próxima edição. Um beijo e até lá. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Marta.